Olá, estamos aqui para apresentar um trabalho a respeito da análise comparativa das padronizações IEE 1564 e o módulo 8 do PRODIST. Trabalho esse apresentado na disciplina de Qualidade de Energia pelos discentes Francisco Wagner e o Anderson Alves, e orientados pela doutora Lígia Maria. O nosso trabalho basicamente se divide da seguinte forma, onde inicialmente apresentaremos uma introdução para contextualizar o assunto, em seguida, conceitos e definições que são interessantes para o entendimento do assunto. Logo após, uma metodologia que foi aplicada no nosso trabalho. Em seguida, resultados de discussões que foram obtidas através da nossa metodologia. E, por fim, a conclusão que foi obtida através das discussões aqui tratadas, certo? E, por fim, as referências do nosso trabalho. Bem, antes de iniciar o trabalho propriamente dito, tratando da introdução, é importante abordar alguns pontos que contextualizam o assunto aqui tratado, certo? Um deles é a importância da energia elétrica. Sabemos que atualmente, na sociedade em que vivemos, há uma dependência muito grande da energia elétrica. Muitos a consideram como até um bem comum de todas as pessoas, onde já é direito de todo mundo ter acesso à energia elétrica. A gente sabe que não é todo mundo que tem esse privilégio. Há áreas bastante isoladas que há uma certa dificuldade de ter acesso à energia elétrica, mas já é considerado por muitos como um bem comum em que todos têm direito. E diante dessa importância da energia elétrica para todo mundo, cabe aqui falar também que há uma preocupação em relação à qualidade que essa energia elétrica chega às pessoas, chega ao consumidor final, certo? Garantindo que esse consumidor final possa usufruir da melhor maneira dessa energia elétrica, seja utilizando em seus eletrodomésticos, enfim. Então, chegamos no ponto da qualidade de energia, que é justamente o ramo da ciência em que estuda distúrbios da energia elétrica que possam afetar essa experiência do consumidor final com o produto, que no caso seria a energia elétrica, certo? E dentro desses distúrbios, trataremos, na verdade, é um dos focos do nosso trabalho, falar sobre os afundamentos de tensão. E esses afundamentos de tensão são problemas resultantes de faltas do sistema elétrico de potência, certo? Ou também de ações de chaveamento para isolar seções em falta. Esses afundamentos de tensão são eventos que podem ser considerados como aleatórios e sazonais, porque ocorrem diversas vezes devido a fenômenos naturais, como ventos, chuvas, tempestades, descargas elétricas, certo? E tratando desses distúrbios, mais em específico dos afundamentos de tensões, temos algumas padronizações que regulam e que determinam algumas tolerâncias para esse distúrbio, certo? Não só esse distúrbio, mas como os outros, mas nesse caso estamos falando de afundamentos de tensão. O primeiro deles, e que será um dos focos também do nosso trabalho, é o IEE 1564. Essa sigla significa Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, um instituto americano, certo? Norte-americano, em que desenvolve normas relacionadas a produtos e serviços nos setores de telecomunicações, de tecnologia da informação e de geração de energia, certo? O IEE 1564 trata especificamente dos afundamentos de tensão. Em seguida, um dos outros focos do nosso trabalho seria tratar a respeito do módulo 8 do PRODIST. PRODIST são procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional brasileiro, no caso. Esse documento, em específico o módulo 8, trata exclusivamente da qualidade de energia. Bem, no caso, agora eu vou definir alguns conceitos e definições que será necessário para a gente conseguir entender o nosso trabalho, certo? A magnitude de uma queda de tensão, que é dada pelo valor mínimo de VMS, né, 1 meio, registrado durante uma queda de tensão.
O limite de interrupção é um valor de tensão quadrática média, né, do RMS, especificada com a finalidade de detectar o início de uma interrupção. E o índice do sistema é um parâmetro que indica a tensão ou qualidade de corrente ou um certo aspecto de tensão ou corrente de qualidade para todo ou parte de um sistema de energia. E queda de tensão, que é bem conhecida para a gente, que é uma redução temporária de uma tensão RMS em um ponto de sistema elétrico abaixo de um limite, certo? Pode passar. Duração de uma queda de tensão, que é a duração do intervalo entre o tempo que a raiz quadrada média, né, tem um fator de impacto, que estabelece a quantificação do impacto dos afundamentos nos consumidores. Esse fator de impacto ele foi definido, certo, pela ANEEL, especificamente pelo módulo 8 do PRODIST, com o intuito de conseguir enquadrar a questão do afundamento de tensão. Já a severidade, ela é um índice de severidade de uma tensão, de um afundamento de tensão. Essa severidade ela se caracteriza para o caso do I3E1564, que ele definiu como índice para poder verificar a quantificação do afundamento. Tá ok? Bem, tratando da metodologia aqui trabalhada, certo? Consistiu da seguinte forma: realizar uma análise comparativa entre alguns trabalhos que abordam, que contemplam as padronizações aqui citadas, que no caso seriam a IE 1564 e o módulo 8 do PRODIST. O primeiro desses trabalhos que identificamos pela letra A, referência de letra A, seria o de Sabin e Bollen, 2014. Esse trabalho, basicamente, aborda o IE 1564, certo? E apresenta índices de queda de tensão adequados. Além disso, características de energia e fornecimento de sistema, bem como os métodos para calculá-lo. Logo mais na frente, a gente vai ver que esse trabalho tratou dessa padronização de uma forma mais qualitativa, certo? Então, aí foi considerado também essa maneira de abordagem. O próximo trabalho, o qual a gente se referenciou, seria o de letra B, do Oliveira Monteiro e Ferreira Filho, de 2016. Nesse trabalho, eles elaboraram uma análise comparativa entre a atualização do PRODIST, o módulo 8, e a NRS 048 da África do Sul, certo? E a partir de dados medidos no circuito elétrico do sistema de distribuição, de uma abordagem de uma forma mais quantitativa, ok? E o outro trabalho que foi considerado para a elaboração dessa revisão bibliográfica foi o do Ramos et al. 2018, onde identificamos pela letra C. Nesse trabalho, Ramos apresentou uma análise comparativa das padronizações IEE 1564 e o módulo 8 do PRODIST, certo? Realizando um estudo de caso do monitoramento em um consumidor industrial, certo? Que estaria ali recebendo a energia elétrica e estaria sensível também a um distúrbio de afundamento de tensão, certo? Esse estudo foi considerado para um período de 24 meses, ou seja, 2 anos, o qual permitiu desenvolver através de um algoritmo, que foi o Q-means, para descobrir a relação entre as faltas elétricas e afundamentos, certo? Isso foi bastante importante para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho também. Aqui estamos mostrando um quadro em que traz de forma mais visual o que foi abordado em cada um desses trabalhos e referências que aqui trouxemos. Foi mostrado no slide anterior que identificamos as 3 referências pela letra A, B e C. Foi considerado 2 características para essa nossa revisão. A contemplação da padronização, que no caso seria a padronização IEE 1564 e o módulo 8 do PRODIST, e um método de análise, que poderia ser qualitativo ou quantitativo. Como pode ver, das 3 referências aqui utilizadas, apenas a referência C contemplou
ou foi visualizada, ou observou-se que ela se encaixaria nas quatro características que aqui apresentamos. Ela tanto contemplou o IEE 1564 quanto o módulo 8 do PRODIST e trouxe uma análise ou uma discussão mais qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa. Isso foi bastante importante e a partir disso optamos por escolher ela como a melhor referência, ou seja, a que trazia uma abordagem melhor aqui para o nosso trabalho, certo? Bem, dando continuidade, né, ao resultado de discussões, eu irei apresentar de forma adaptada de uma bibliografia dada pelo Ramos, que foi escolhido na metodologia, a partir de considerando, né, os aspectos de qualitativo e quantitativo. Esse trabalho ele baseia em uma elaboração de um algoritmo. Esse algoritmo ele foi particionado em 6 fases, certo? A primeira fase ela se caracteriza como a entrada de dados, que é na entrada de dados que deve conter, né, os resultados de monitoramento dos afundamentos de tensão no período analisado, né, que no caso foram 2 anos, que ele consegue notificar a data, a hora do distúrbio, a magnitude, a duração e o nível de medição. A segunda fase é a agregação de fases. Essa agregação ela tem como objetivo de registrar o afundamento em uma fase. Já para o tópico 3, agregação de eventos, essa agregação de eventos, certo? Para o padrão de I3E 1564, ele marca, né, se houver uma sucessão de eventos no mesmo local, a agregação é realizada como um único evento, a cada 1 minuto, certo? E no caso, para a ANEL, né, pelo PRODIST módulo 8, ele faz quase o mesmo procedimento, só que os eventos sucessivos é a cada 3 minutos. Como a I3E 1564, ele se caracteriza a cada 1 minuto, a ENEL ele trata com a cada 3 minutos, certo? A agregação de eventos. A estratificação, ela chega a marcar, certo? A parte do índice de severidade de afundamento. Para a parte do I3E 1564, ele é baseado a partir de curvas de sensibilidade de equipamentos. Essas curvas, elas caracterizam um evento a partir da magnitude e duração. Já para a ANEL, o módulo 8 PRODIST, ele propõe uma determinada tabela, que essa tabela ela marca e ela agrupa conforme a magnitude e duração, certo? Já para a avaliação dos afundamentos, para o tópico 5, ele considera para cada tipo de módulo, ele possui uma determinada forma de especificar esses afundamentos, que para o módulo PRODIST 8, para o PRODIST módulo 8, ele leva em consideração o fator impacto, e para o trabalho, né, referente ao I3 1564, ele trabalha com a parte da severidade, certo? O índice de severidade. Pode passar, Anderson. Bem, a partir daí, pode voltar novamente, antes, porque eu cheguei a esquecer de falar da análise comparativa, que foi a principal, que mais destacou. Pronto. A análise comparativa dos indicadores, ele é a parte que a gente tem mais interesse, porque é a partir daí que ele realiza as comparações entre indicadores de severidade e fator impacto, severidade para o caso do I3E 1564, e a parte do fator impacto para o PRODIST módulo 8, certo? Que é a partir daí que ele faz essa comparação desses indicadores aplicando no algoritmo que ele utilizou. Aí, a partir daí, com os dados obtidos, podemos concluir as diferenças entre eles. Pode passar agora. Bem, a partir daí a gente possui o número de ocorrências, certo? Que foram monitorados, que foram marcados pelo o algoritmo utilizado, né, pelo Ramas, que determinou que a Enel 1564 obteve 228 afundamentos e a Enel ela conseguiu um maior número, certo? Que 232 afundamentos. Isso se dá ao fato de que a parte da quantificação do I 1564 só trabalha a cada 1 minuto. Ele marca os afundamentos, ele considera como um único afundamento a cada 1 minuto. Já a Enel, ela trabalha considerando um único evento a cada 3 minutos. A diferença vem daí. E com a questão dos indicadores de severidade e fator impacto, ele conseguiu fazer por cada nível de tensão.
E cada nível de tensão apresentou, naqueles 24 meses, né, que é considerado equivalente a 2 anos, ele conseguiu destacar alguns determinados meses. Esses gráficos a gente não chegou de fato, apresentar, porque não se cabe ao nosso trabalho sobre o trabalho detalhado referente à obtenção de dados, e sim a análise desses dados, tá ok? Por isso que a gente não chegou a abordar as tabelas que foram disponibilizadas pelo trabalho do Ramas. Certo, aí para o nível de 3,8, que é de baixa tensão, ele leva em consideração um fator de impacto maior que 1, certo? Não é um fator de impacto, perdão. Leva em consideração o fator de severidade maior que 1 no mês 11, mas o fator de impacto está abaixo da unidade, ou seja, ele não tem eles não estão equivalentes porque, assim, o fator de impacto abaixo da unidade, ele não se favorece, certo? Ele considera o nível de afundamento baixo. Assim como aconteceu também para o 34,5 kW, né, que o mês 20 foi classificado como severo, né, e o fator impacto foi menor que o valor limite. Significa que I3E 1564 considerou o mês 20 como um evento, né, severo, ou seja, que teve um grande número de afundamentos. Já o fator de impacto ele não conseguiu apresentar essa normalidade. E para 200 kV, a severidade ela ultrapassou a unidade no último mês de monitoramento. Ou seja, significa que a parte referente ao último mês, né, o mês 24, ele apresentou um maior número de afundamentos e o fator de impacto ele manteve adequado. Ou seja, essa parte, a gente percebe que o fator impacto, ele de fato não consegue, como eu posso dizer, realmente ele não consegue marcar a quantidade exata de afundamentos que possivelmente possam ter acontecido. Tá ok? Pode passar para conclusões. Pronto, a partir dos resultados que a gente obteve pelo Ramas, a gente percebe que a padronização da Enel ela necessita de algumas atualizações. Quais são essas atualizações? A primeira seria considerada a questão da definição, que ela define que a sucessão de afundamentos no intervalo de até 3 minutos é considerado como um único evento. E também sobre a questão que ele considera que os eventos eles não são, os períodos de medição eles não são corretos, porque ele considera o período de medição somente de 30 dias. E a partir do período de 30 dias, ele não é suficiente e não consegue representar de forma adequada o comportamento de outros 11 meses do ano. Ou seja, uma solução viável seria a questão de utilizar as mesmas definições do período, né, e definição da padronização I3.1564, que ela apresenta de forma que leva em consideração a definição a cada 1 minuto, que se tornou mais preciso devido à análise do índice de severidade, e também o período de medição, que o período de medição que ele faz é a cada 1 ano. Ou seja, ele consegue apresentar e observar os eventos de forma sazonal, ou seja, a variação de acordo com os meses, que foi possível analisar a partir desse trabalho. É isso.